Meu nome é Albert Takahashi, né? Eu sou especialista e assessor de investimentos. Se inscrevam no canal também, tem bastante coisa que vai ajudar vocês nessa parte de investimentos e educação financeira. Me adicionem no LinkedIn para eventuais dúvidas. E normalmente eu tenho essa parceria legal com o Campo Pinheiros. Então o que acontece? Eu tento fazer, quando eu vou para o Campo Pinheiros, ensinar alguns conceitos muito básicos, né? Principalmente passando por um orçamento, que muita gente não conhece, mas é super importante. Então, bom, falando sobre os temas rapidamente, né? Vão me mandando aí algumas perguntas, se vocês tiverem dúvida, mas vamos começar falando do INSS rapidinho, né? INSS, para quem não sabe, é a nossa previdência pública, né? A gente teve aí uma nova regulação em 2019, que foi a nova previdência privada, e basicamente ela vai ter um impacto na vida de vocês quando vocês entrarem para o mercado de trabalho, né, como CLT, forem contribuintes do INSS, e vocês vão poder chegar até um teto máximo de aposentadoria lá na frente, né? Vocês são jovens, mas enfim, o que eu quero dizer? Qual que é o teto hoje do INSS? Né? Quanto que vocês vão conseguir receber ali se vocês se aposentarem com o máximo de contribuição, de tempo e tudo mais, né, com as regras novas. E esse teto, hoje, ele está na casa dos R$ 6.101,06. Ou seja, pensem no futuro, vocês lá com seus 60 anos de idade, se aposentando, né? Vocês trabalharam ali 65 para homem, 62 para mulher, vai ser pela nova Previdência, vocês se aposentando e tendo acesso ao teto máximo deste valor, né? Corrigido lá na frente. O que significa isso? Isso é para mostrar que muitas vezes a gente tem que ter um plano, né? A gente tem que ter um plano justamente para evitar esse tipo de ficar ali na frente e perceber que o que a gente está recebendo de aposentadoria não é o suficiente para a gente, por exemplo, manter a qualidade de vida, né? Pagar, por exemplo, os nossos custos com saúde, etc. Então, para isso, é preciso ter um planejamento financeiro, né? E muitas vezes, quando eu ia falar com vocês, a maioria de vocês tinha uma ideia do tipo, poxa, mas o que ele veio falar com a gente? Provavelmente, o que eu sentia às vezes, né? Olhavam para mim assim, poxa, ele veio de outra realidade, mas o que eu quero dizer aqui é uma outra coisa, é que, assim, não importa de onde você vem, o importante é você ter uma disciplina financeira, e isso tem que virar um hábito. O que eu quero dizer? Poxa, tem duas histórias que eu sempre gosto de compartilhar aqui, uma delas é do Jorginho Guinle, não sei se vocês ouviram falar dele, mas ele, por exemplo, o Jorginho Guinle, ele era um dos playboys brasileiros. O que eu quero dizer? A família dele, na verdade, recebeu, basicamente, a família dele deixou para ele um patrimônio muito alto, né? Extremamente alto. Tanto é que ele era herdeiro do Copacabana Palace, né? Um dos hotéis mais glamurosos ali do Rio de Janeiro, e ele morreu com 88 anos pobre, mas ele não precisou trabalhar um dia na vida dele. O que aconteceu basicamente é que ele até começou a trabalhar, mas com 85 anos, e morreu 3 anos depois. Trabalhava como guia turístico, e dormia num dos quartinhos do Copacabana Palace de favor. Então, mas o que ele fez a vida inteira? O dinheiro dele era inacabável, em teoria, se bem gerenciado. Só que ele gastou a vida inteira dele. Ele pegava jatinhos, ia para o final de semana, saía com estrela de Hollywood e tudo mais, né? E ele conseguiu zerar a fortuna dele e morrer pobre. O que eu quero dizer? Isso é um exemplo de que não importa de onde você vem. Da mesma forma, a gente tem outros exemplos que poderiam ter tido um caminho mais feliz, né? Tem um outro exemplo que eu mostro sempre, que é o Michael Carroll, que era um inglês que com 19 anos ele era lixeiro, e basicamente ele ganhou uma fortuna ali de cerca de 26 milhões de reais,
né? Obviamente que estava na Inglaterra em libras, e 8 anos depois ele conseguiu torrar a fortuna toda com festa e etc, e voltou a trabalhar de lixeiro. Então, mais uma vez, um exemplo clássico aqui de como muitas vezes você ter muito dinheiro não é só isso, tá? É muito mais a disciplina, por quê? Porque você tem muitos exemplos que você pode começar ali de baixo. Muitas vezes, jovens entre 17 a 25 anos não têm renda. Vocês estão estudando, vocês estão estagiando, vocês estão ajudando seus familiares, e vocês acreditam que por aquele contexto atual, vocês não vão conseguir chegar longe. Mas isso é porque vocês não têm uma visão de como atingir isso, né? Então, o que eu quero dizer? Aqui eu vou entrar numa parte já um pouco mais de simulação, né? O que eu digo sempre, poxa, a gente tem um investimento, né, entre aspas, que talvez não seja o ideal ali, mas é um investimento muito popular no Brasil, que é a poupança, né? E o que eu falava para todo mundo? O juro composto, ele trabalha na maioria dos investimentos do nosso país. Juro composto significa que você consegue, basicamente, fazer o seu dinheiro virar exponencial. Significa que 1 mais 1 é 2, né? 2 mais 2 é 4. 4 mais 4, 8. Isso é aritmético, né? No juro composto, o que acontece? Você vai multiplicando os fatores. Isso que deixa a questão exponencial. O que eu quero dizer? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 4, 16. E por aí em diante. Então você vê que 4 mais 4, que é 8, no exponencial você multiplica e ele vira 16. E o juro composto faz isso, inclusive na poupança, que é um investimento que podemos dizer que não traz a melhor das rentabilidades. Tá? A poupança hoje, com a taxa de juros a 2%, ela traz em torno de 1,40 ao ano. Significa que se você coloca R$100 no começo do ano na poupança e a taxa de juros termina neste nível, você vai ter R$101,40. Mas mesmo assim, a disciplina é importante porque vai ter um momento na sua vida que você não vai estar ganhando dinheiro. Você vai estar, às vezes, até precisando dos seus familiares, seus pais para te ajudar. Porém, se você cria o hábito de tudo que sobrar mais no final do seu mês, você colocar esse dinheirinho em alguma coisa que remunera juro composto, se você faz isso por longos períodos, como 40, 50 anos, você vai ver que você vai ter uma montanha de dinheiro. E por que eu digo isso? Obviamente, não é você colocar ali também R$1 por ano durante 40 anos que não vai dar em nada. Por isso que a disciplina e o hábito é importante. Quando você tem seus 20 anos, você não vai ter renda, provavelmente, até os seus 25, talvez. Ou talvez você já tenha, você já seja jovem aprendiz, você já seja estagiário, e você não precise ajudar tanto a sua família e sobra um dinheiro. Que sejam R$10, R$20. O importante é o hábito mensal de você poupar uma parte do dinheiro que sobra. Porque isso, ao longo de... Levando em conta que você vai crescendo na sua carreira, você vira jovem aprendiz, depois você vai virar estagiário, depois você vai ser promovido, vai virar um assistente, um analista, um gerente, e por aí vai. Como você já criou um hábito saudável, a tendência é que você vai saber guardar cada vez mais dinheiro. E essa que é a diferença de um Jorginho Guinle, como eu falei, ou do aquele inglês Michael Carroll. Eles não tinham esse hábito. Então, eles herdaram milhões e o dinheiro acabou mesmo assim. E o Michael Carroll zerou em 8 anos. Né? Transformou 26 milhões em 8 anos. E é muito difícil fazer isso. Para quem sabe investir, é extremamente difícil você zerar, transformar em zero 26 milhões, a não ser por circunstâncias muito especiais. Né? Então, essa é a primeira parte que é importante anotar. Disciplina e hábito. É uma coisa de você criar isso ao longo do tempo. Tá? Da mesma forma que você não começa indo para a academia e já começa correndo 10 quilômetros no primeiro dia, ou quando você começa uma dieta, você já não corta, tipo, para zero tudo que você come de carboidrato, você tem que fazer isso com as suas finanças pessoais do seu dia a dia também. Você não vai cortar do zero. Não é porque você gosta de ir para o cinema uma vez por final de semana ou tomar um cafezinho na padaria todo dia que você vai do nada cortar isso. Não, diminua.
Faz igual uma academia, você começa lento, né? Numa academia, você vai no primeiro dia, você vai andar. Anda lá 10, 15 minutos. Segundo dia, você vai andar. No primeiro mês, você vai ficar andando. Aí você vai aumentando o tempo. Pô, 15 minutos, vai para meia hora. Com dinheiro é igual. Poxa, não consigo poupar. Então, vai tentando diminuir e ver quais são os gastos. Então, para isso, a gente precisa de uma outra ferramenta, que é o orçamento. O orçamento nada mais é do que você saber o que entra e o que sai das suas despesas. O que entra? Normalmente é salário. Tá? Então, quando você tem um salário, isso a gente chama de receita, é uma entrada. Vou simplificar bastante aqui o conceito de poder de poupança. Tá? Vamos chamar de poder de compra e de consumo, mas qual que é a continha que se faz? Normalmente você pega o orçamento e divide pela receita total, mas dá para simplificar bastante. Vamos fazer só o orçamento. E o que sobrar disso é o nosso poder de poupança. O que eu quero dizer? Entrada, salário. Por quê? Porque ele está entrando. É um dinheiro que você está entrando todo mês ao seu salário. Despesas. O que são despesas? Vamos dividir de forma simplista em despesa fixa e variável. Tá? Então vamos lá, uma despesa fixa. Você sabe o que é? Vou dar alguns exemplos aqui. Tá? Luz, água, aluguel, gás, alimentação básica. Sabe aquelas despesas que todo mês elas vão vir de forma fixa? Elas são despesas fixas, né? E aí você vão ter as despesas variáveis. O que são despesas variáveis? Bom, despesas variáveis é tudo que normalmente a gente pode chamar de supérfluo, né? São ali aquelas despesas que não são especificamente necessárias, né? Então, imagina, normalmente estão ligadas a gastos com lazer, né? Por exemplo, o que eu quero dizer? Você tem a despesa fixa, água, luz, gás, isso daí vai vir todo mês, você vai ter que pagar. Se você deixar de pagar a luz, vão cortar a luz da sua casa. Se você deixar de pagar o aluguel, você vai ser despejado. Então, aquelas despesas são quase que são obrigatórias, basicamente, tá? Despesas variáveis. Poxa, gosto de ir no cinema todo final de semana. Gosto de comer uma pizzaria também, uma vez por semana. Gosto de tomar cafezinho na padaria antes de entrar no trabalho todo dia. São despesas que você pode diminuir ou até cortar, mas tem que ter parcimônia. O que é parcimônia? Equilíbrio. Não adianta nada você cortar de uma vez, porque senão você vai ter a recaída, né? Da mesma forma, você vai para a academia, tenta detonar, fazer tudo que você não fez em um ano, fazer em uma semana, você vai desistir, né? Então, você tem que tentar, de alguma forma, ver o que atrapalha a sua qualidade de vida. Porque senão, talvez você corta tanto aqui para economizar, mas aí você pode ter, por exemplo, problemas psiquiátricos, porque você ficar meio ansioso, depressivo. Então, não é para cortar tudo também, mas vai diminuindo e vendo até onde faz sentido para você diminuir, né? Por quê? Imagina que você ganha de salário R$ 1.500, tá? Vamos fazer uma continha prática. Você ganha R$ 1.500 por mês, você tem de despesas fixas, aluguel, água, gás, luz, etc., R$ 500 por mês. Despesas variáveis, cinema, restaurante, balada, etc., R$ 500. Então, você soma a despesa fixa e a variável, vira R$ 1.000. Ou seja, todo mês você está gastando, na média, cerca de R$ 1.000 e o seu salário é de R$ 1.500. Então, vocês estão vendo que sobram, todo final de mês, R$ 500. Isso a gente pode chamar de uma forma simplista do seu poder de poupança. Esse é o dinheiro que te sobra, por exemplo, para você começar a criar o seu hábito financeiro, né? Trabalhar a sua disciplina e o hábito financeiro. Poxa, aí vai ter vários exemplos, né? Poxa, eu ganho 1.500 e aí eu fiz o meu orçamento, coloquei as minhas despesas fixas e despesas variáveis, né? Numa tabela ali, e eu percebi que eu ganho R$ 1.500 de salário, mas eu gasto R$ 2.000. Então, o que está acontecendo nesse cenário? Você está criando dívida, né? E provavelmente é uma dívida cara, né? Você está entrando no cheque especial do cartão, né? Ou você está pegando ali
crediário, ou você vai ter que pegar um empréstimo em algum momento. E a pior coisa que você pode fazer é criar dívida, né? Obviamente que eu não sei o contexto de todo mundo, mas muitas pessoas não têm muita saída às vezes, né? O contexto não permite. Mas basta você saber que o ideal é que você consiga pegar as suas despesas variáveis, definir no orçamento a despesa, escrever num papel ou no Excel, despesas fixas, gasto tanto por mês, despesas variáveis, gasto tanto por mês, porque na despesa variável, normalmente é onde você consegue ver alguns gastos que vocês não necessariamente precisam, tá? Então, isso é super importante. Por exemplo, você às vezes, quando você é mulher e tal, você vai muitas vezes no cabeleireiro uma vez por semana. Será que se você não fizer isso uma vez a cada 2 semanas, vai fazer tanta diferença assim, né? Então são coisas a se pensar. Sobrou R$ 500, o que você faz, né? No primeiro cenário, ganho 1.500, despesa fixa, luz, água, R$ 500, balada, restaurante, R$ 500, já enxuguei o máximo que deu ali, né? Vocês vão falar, poxa, dá para diminuir 500 para 300, 400, 100? Quanto mais vocês conseguirem enxugar a parte da despesa variável, mais vai sobrar, mais poder de poupança vocês vão ter. Isso que sobra, aí a pergunta que se faz, né? O que a gente faz com ela? Né? Eu sei que a gente está bem corrido aqui, mas enfim, muita gente tenta investir esse dinheiro. Não é tão aconselhável isso no começo, tá? Idealmente, você deveria criar uma coisa chamada reserva de emergência, colchão financeiro, reserva de liquidez, tem vários nomes conceituais no mercado. O que é uma reserva de emergência? Como que eu crio ela? Primeiro, você tem que saber de 2 coisas, tá? Quando sobra esse dinheiro, o Silas perguntou aqui, em Bolsa de Valores, não. Reserva de emergência não pode ser nada agressivo, tá? Bolsa de Valores e tudo mais é um investimento arrojado. Então, o que acontece? Você pode, sei lá, sobra R$ 500, para que serve a reserva de emergência antes de mais nada? Tesouro direto. Tesouro Selic, tá? Porque hoje, basicamente, tem 3 tipos ali de tesouro e muita gente, às vezes, entra num tipo errado, né? Por exemplo, tem o tesouro de inflação, que é o IPCA+, e tem o tesouro pré-fixado, que eles variam. Existe variação de preço. Logo, eles não funcionam como uma reserva de emergência adequada. Mas vamos lá, o que eu quero dizer? Uma reserva de emergência, ela tem que ser, primeiro, segura, tem que ser muito conservadora, tá? Ou seja, você não pode ter o risco de colocar o dinheiro num dia e quando acontece uma emergência, você tirar menos do que você colocou. Esse risco, eventualmente, você vai ter, mas tem que ser extremamente baixo, tá? A segunda coisa, tem que ter liquidez. O que é liquidez? Você tem que tirar rápido. Igual eu te falei, poxa, eu preciso do dinheiro para amanhã ou para hoje, né? Você tem que conseguir tirar esse dinheiro para gastar, porque a emergência não te avisa quando ela vem, né? Imagina, por exemplo, que você trabalha de Uber e o seu carro não tem seguro, por exemplo. Poxa, se você bater o carro e deu PT, basicamente o dinheiro que está entrando para você, ele cessa, ele para no mesmo momento, até você comprar um carro novo. Então, o que acontece? Se você não tem uma reserva de emergência para fazer frente nessas emergências, que pode ser isso, pode ser um salário, né? Perdi o meu emprego, putz, quanto tempo eu vou ficar desempregado, né? Então a reserva de emergência tem que ter liquidez e tem que ser seguro. Como você está tendo muita segurança e você pode tirar o dinheiro muito rápido com segurança, ele não vai te dar um melhor retorno. Então, quando você vai montar a reserva de emergência, você tem que abrir mão de ter rentabilidade, tá? E é uma questão que muita gente pergunta, poxa, mas Tesouro Selic está dando 2% ao ano. Pois é, mas você não está, aquele dinheiro ali tem um outro objetivo, não é rentabilizar. O objetivo dele é acontecer uma emergência, você consegue fazer frente a essa emergência, tá? Então, para montar a reserva de emergência, a reserva de emergência, conceitualmente no nosso mercado, o pessoal fala para montar de 3 meses a no máximo 12 meses. Ou seja, de 3 meses a 1 ano. O que eu quero dizer? Vamos voltar para a questão anterior. Ganho R$ 1.500 de salário
gasto R$1.000 por mês com as minhas despesas fixas e variáveis, que é o meu orçamento mensal. Tá? O orçamento é entrada menos saída. Então, o orçamento ali, ele vai te mostrar o poder de poupança. Nesse caso, R$500. Sobram R$500. Vou investir? Não. Vou montar minha reserva de emergência, né? Que pode ser um Tesouro Selic, porque é o nosso produto livre de risco que a gente chama. É o produto mais seguro que a gente tem no mercado e também tem uma alta liquidez, né? Então, o que acontece? Pegou os R$500 e coloca nele. Quanto? Né? A pessoa pergunta, pá, mas quanto que eu vou colocar nisso? Então, o que significa 3 meses a 12 meses? Significa que, se você acredita que, poxa, Albert, eu acho que 6 meses é o suficiente, porque eu quero ter mais rentabilidade, eu não quero ficar só no Tesouro Selic. Se 6 meses é o suficiente nesse contexto, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu poder de poupança, quanto você consegue economizar por mês depois de pagar todas as suas despesas, nesse caso R$500, e você vai jogar ali. E aí você vai falar, tá bom, mas que conta que eu faço? Bom, você pode usar conceitualmente duas coisas. Você pode usar a sua renda, que é o R$1.500, ou você pode usar os seus gastos, tá? Vamos usar os gastos, que aqui vai ficar mais simples da gente enxergar. Como você gasta R$1.000 por mês, então você pode pensar da seguinte forma, bom, eu vou fazer uma reserva de emergência com R$1.000, então, tá? Então, se eu quero 6 meses de proteção, caso eu perca o emprego, se eu perder o meu emprego hoje, eu perco R$1.500, tá? Vamos ignorar fundo de garantia, seguro-desemprego, etc, tá? Vamos imaginar assim, perdi o emprego hoje, minhas contas de R$1.000 vão continuar vindo. Eu vou ter que pagar elas, só que agora eu não tenho mais renda. Então, se eu fiz uma reserva de emergência de 6 meses, né, para que eu possa procurar um emprego novo durante 6 meses e todo mês tirar um dinheiro para pagar só as minhas despesas, me cobrir por 6 meses, quanto que eu tenho que ter? Você tem que pegar R$1.000, que é o que você gasta por mês, na média, e multiplicar por 6, que vai dar R$6.000. Ou seja, esses R$500 que vão sobrando todos os meses, você vai jogando nessa reserva de emergência, tá? Então, essa reserva de emergência, você vai jogando lá até você juntar mais ou menos R$6.000. Uma vez que você juntou R$6.000, você já está com uma certa cobertura, né? Você tem já um dinheiro lá separado só para emergência, né? Perdi o emprego, puxa, tudo bem, eu tenho de onde tirar mensalmente para pelo menos me pagar 6 meses. Mas eu vou ter que arranjar um emprego, uma renda nova nesses 6 meses. Ah, poxa, eu acho que é pouco, então eu fiquei da última vez 8 meses. Faz uma reserva de 10 meses, faz uma reserva de 12 meses, de um ano. Só que aí 1.000 vezes 12, R$12.000 só para isso. Por que o mercado diz para não passar muito de 12 meses, tá? Obviamente você pode, tá? Dependendo do seu perfil é mais conservador e da última vez você ficou desempregado mais tempo, então você acha que é mais seguro mais tempo. É uma questão particular, pessoal. Então, basicamente, o que vai acontecer? Se você tem uma reserva muito acima do que 12 meses, o que vai acontecer é que esse dinheiro todo ele está segurando a rentabilidade. Porque esse dinheiro ele vai estar te remunerando, se for um Tesouro Selic, e se for no contexto de hoje, 2% ao ano, né? Então, imagina, você colocou um dinheiro que está rendendo 2% ao ano. Então, aí você vai falar em algum momento, depois que você montar a reserva, seria você ir para o próximo passo, que é começar a pensar em investimento e gerenciamento de risco. Mas não é algo para a gente falar hoje, né? O que acontece? Não é que a poupança não é boa, tá? A poupança, como rendimento, se você tem um investimento mais seguro, que é um Tesouro Selic, e que é muito líquido, então, assim, tá? O Tesouro Selic, ele vai render pouco a mais do que a poupança. Depende muito do contexto. Como investimento, a poupança, ela não é a melhor opção, com certeza. Porque você é um dinheiro muito conservador. Agora, se você me falar, poupança para reserva de emergência, pode ser, né? Porque a poupança, querendo ou não,
É um produto conservador, é um produto que tem a proteção do FGC, até o limite de R$250 mil, mas se você quiser dar uma sofisticada e já aprender um pouco mais, o Tesouro Selic é um lugar legal, tá? O Tesouro Selic normalmente a gente chama de D1, né? Você pede o resgate hoje, ele vai cotizar hoje, mas ele vai te devolver o dinheiro no próximo dia útil seguinte, né? Então é um dinheiro rápido que você tem. E também o Tesouro é um dinheiro que hoje você basicamente em diversas plataformas você tem gratuitamente. Então, basicamente é isso. O Tesouro Selic, uma poupança para vocês que estão começando, no começo, ela pode servir sim como reserva de emergência. Mas se perguntasse particularmente para mim, porque eu tenho que saber qual que é o contexto de vocês, então não é que eu estou indicando um em relação ao outro, mas o Tesouro Selic, por ser considerado livre de risco e por ser o mais seguro que a gente tem no país, é um produto legal para reserva de emergência, tá? Então seria isso. Enfim, como eu tenho só até as 10 horas com vocês aqui, acho que só vou repassar rapidinho os principais pontos que vocês deveriam anotar, tá? Como eu falei, isso vai fazer a diferença na vida de vocês. Como eu disse antes, né? Se vocês são jovens, vocês têm um horizonte muito longo, de 40 anos ali para frente, em que o juro composto ele pode trabalhar muito a favor de vocês. É uma pena que eu não consigo compartilhar a tela, mas eu vou passar aqui. Anotem esse site que vai ajudar vocês também. Chama Clube dos Poupadores. Procurem no Google que você tem uma calculadora que vai fazer. Você pode fazer diversas simulações do tipo, Albert, sei lá, beleza, tenho hoje, sei lá, R$100 para começar. Consigo economizar, sei lá, R$50 por mês. Quanto que eu vou ter se eu colocar esse dinheiro na poupança por 40 anos na taxa de juros de hoje? Tá? Não é uma conta tão simples, por quê? Porque a gente sabe que a taxa de juros ela não fica estática. Então a gente tem que colocar tem que fazer um número com algumas margens ali, tá? O que eu quero dizer? Talvez dá até para fazer uma simulação rapidinha com o contexto que eu fiz da última vez que eu fui aí, tá? Então, mas chama Clube dos Poupadores. Acho que a pessoa que falou para eu fazer a simulação, ela tinha mais ou menos uns 20 anos, pelo que eu me lembro. E ela tinha mais ou menos, vamos pegar a taxa de juros aqui, ela já trabalhava, então o contexto era um pouquinho diferente, tá? Ela trabalhava, ela tinha 20 anos e falou para a gente fazer uma simulação com o Tesouro Selic, né, que é o mais seguro que tem, para ver o que acontecia. É o que eu falei, né, o Tesouro Selic, ele não é propriamente um investimento tão bom quando você pega para investir mesmo, né? Aqui a gente está falando de reserva de emergência, onde a ideia não é você ganhar o máximo possível. Então, a ideia da reserva de emergência é você ter liquidez com segurança, tá? Mas imagina, se a pessoa lá quando eu fui, ela falou assim, Albert, eu trabalho, sou estagiária, eu tenho R$1.000 guardado e eu quero investir eu tenho 45 anos para me aposentar. E eu acho que, como eu tenho a ajuda dos meus pais e tudo mais, eu consigo guardar ali R$500 por mês. No Tesouro Selic com 2%, quanto que vira em 45 anos isso? R$1.000 guardando R$500 no Tesouro Selic. Vira mais ou menos R$440 mil. Né? Às vezes você pensa, poxa, não é o suficiente, mas se você tiver R$440 mil, você tiver ali mais a sua previdência pública, né? E levando em conta que no meio do caminho vocês vão conseguir se desenvolver, né? O que eu quero dizer? O contexto de R$500 dela era aquele contexto naquela época quando ela era uma estagiária. Mas se ela se dedicasse, continuasse crescendo na carreira, provavelmente ela poderia ser efetivada ao se formar, então ela ganharia um pouquinho mais. Se ela já criou o hábito e a disciplina financeira de poupar
sempre pouco, né? R$ 500 talvez seja bastante para muitos de vocês, mas enfim, se ela criar esse hábito, quando ela vai crescendo na carreira, a tendência é que não vai acontecer igual a história que eu falei no começo, do Michael Carroll, que ganhou 26 milhões, e em 8 anos ele virou lixeiro de novo. Não que lixeiro seja uma profissão ruim, nada disso, mas é que veja o contraste, né? Qualquer profissão é uma profissão digna, contanto que seja uma profissão legal e que você esteja lá, né, na sua luta, porque é o que eu falo para todo mundo. Às vezes a pessoa fala com desdém, mas, poxa, é preferível você trabalhar e sustentar a sua família e lutar no seu dia a dia do que você não fazer nada, né? Ser sustentado e tudo mais. Então, só voltando, ele gastou exatamente, ele ganhou muito, só que a despesa dele, provavelmente, ele transformou uma despesa muito alta. E quando você tem uma despesa maior do que o que você ganha, o que acontece? O seu dinheiro vai diminuindo, né? Basicamente é isso. Porque nesse mesmo contexto, né, dessa pessoa ali, né, não posso dizer o nome nem nada, confidencialidade até, mas se nos 45 anos ela chegasse com esse valor de R$440 mil e ela conseguisse tirar tudo e remunerar esse dinheiro, isso porque aqui a gente foi um pouco conservador, tá? A taxa de juros ela oscila e provavelmente ela vai ser maior na média do longo prazo, mas enfim. Ela poderia, por exemplo, colocar num produto, se algum produto rendesse 0,5% ao mês para ela poderia tirar para sempre R$2.000 por mês, por exemplo, e o dinheiro nunca ia acabar e sobraria ainda R$440 mil como herança para um filho e etc. Né? Se ela quisesse zerar esse dinheiro até os 100 anos dela, né, porque aí ela teria uns 65 anos, ela poderia tirar cerca de R$3.000 por mês e o dinheiro ia zerar. Esses R$440 mil tirava R$3.000 por mês e por aí vai. Mas enfim, como eu falei, tive que ser muito rápido aqui pelo tempo, né? A gente teve que pular algumas etapas, infelizmente. Mas eu falei com o Marco, ele falou que a gente vai fazer uma outra, onde eu vou poder mostrar ali todas as ferramentas, a gente pode fazer junto outras simulações, mas guardem essas partes, tá? Disciplina financeira, hábito, né? Tenham esse orçamento, anotem no papel quanto você ganha e quanto você gasta por mês. Vê se você consegue diminuir o quanto você gasta na parte de balada, coisas mais supérfluas, né? Diminuir sem atrapalhar a sua qualidade de vida. Vê se sobra alguma coisa. Se sobrar, comece, se possível, a trabalhar numa reserva de emergência. Que aí eu falei, basta você pegar o quanto você gasta por mês na média e multiplicar por quantos meses você quer, né? Para que quando acontecer alguma coisa, você tenha algum subsídio. Enfim, não sei se vocês gostaram, passem os feedbacks depois. Eu vou baixar esse vídeo, vou deixar com o Camp. Tesouro Selic, sim, Camille, é um lugar muito usado para reserva de emergência, tá? O nosso Tesouro Selic. Só não confundam o Tesouro Selic com o IPCA ou com o Tesouro Pré-fixado, são diferentes, tá? Tem que ser o Selic. Então, se inscrevam no canal, para quem quiser. Se inscrevam no canal do Camp Pinheiros também, que é um canal super legal ali, vocês devem estar inscritos. Se quiserem me adicionar no LinkedIn, eu vou estar como Albert Takahashi, se não me engano, tá? Vocês podem me mandar perguntas por lá, qualquer dúvida que vocês tiveram. Vou deixar o meu e-mail aqui também, para vocês mandarem as suas dúvidas, tá? Talvez, em alguns momentos, eu não consiga responder muito rápido, mas eu vou sempre tentar. Se quiser, divulguem também esse canal aqui, que eu sempre posto dicas e conceitos de economia de forma gratuita, como o que é PIB, o que é inflação. À medida que vocês forem crescendo, né, familiares, amigos, isso pode fazer cada vez mais sentido. Bom, vou ter que encerrar aqui, porque eu me comprometi com o tempo. Muito obrigado de novo a todos. Tenham uma boa semana ali e qualquer dúvida me avise. Abraços, viu? Até mais. Obrigado mesmo.